Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast. Um episódio muito especial com um convidado que é especialista em tratar dores crônicas. Ele é psicanalista, escritor e vai compartilhar um pouco da sua história, né, aqui com a gente. Então eu estou falando dele, do Flávio Lotus. Flávio, seja muito bem-vindo em mais um episódio aqui da Fontanes Filmes Podcast. E o povo tá doido aí para saber um pouco mais sobre sua história, sobre quem é o Flávio. Já começa aí contando pra gente. Olá, Larissa. O Flávio é uma pessoa apaixonada pelo que faz, terapeuta, psicanalista, escritor, um estudioso que vê problemas emocionais não só pela psicanálise, mas pela acupuntura, medicina chinesa, entre outras formas. E eu estou muito feliz por esse convite. Que bom. E hoje está sendo maravilhoso, apesar de mim um pouco ansioso, mas está sendo maravilhoso. Ficar ansioso é normal, né, gente? O dia que perdeu o frio na barriga, tá errado. A gente que faz aqui isso o tempo todo é sempre o frio na barriga, porque compartilhar histórias, ouvir histórias, a gente sabe o que que isso faz na vida das pessoas, né? Então Correto. você vai compartilhar um pouco da sua história aqui com a gente e tem que sentir frio na barriga mesmo, relembrar de tanta coisa, o que te trouxe até aqui. E aí eu já queria começar falando sobre sua profissão. Há quanto tempo você trabalha como psicanalista? O que levou você a escolher hoje essa profissão que cuida das pessoas? A psicanálise, eu tenho 1 ano e meio só de psicanálise. O que acontece? Eu já trabalhava com problemas emocionais com a medicina chinesa. E eu comecei a fazer a psicanálise mais para agregar, para mim ter uma compreensão melhor sobre problemas psicossomáticos, sobre esses tratamentos que eu teria uma visão diferente. E eu me apaixonei pela psicanálise, através da psicanálise eu escrevi um livro e eu tô caminhando em busca do inconsciente para ajudar outras pessoas, porque eu sou apaixonado pelo que faço, sou apaixonado em ver o bem-estar do próximo, sou apaixonado em ver a pessoa entrar no meu consultório de uma forma e sair de uma forma completamente diferente. É sobre isso, né, Flávio? É sobre isso. A nossa vida, a nossa passada aqui não é somente sobre nós. Na verdade, é mais sobre o outro do que qualquer outra coisa. Então, hoje você trabalha como psicanalista e todas essas outras técnicas que você faz terapêuticas para buscar realmente tirar, sanar, tratar a dor dessas pessoas. E aí eu quero saber um pouco da história do seu livro. Você compartilhou aqui comigo antes, que era a respeito de pacientes suas que tinham problemas, né, com relacionamentos por conta de dores do passado. Então, já vou até colocar a capa do livro aqui. Já posso falar sobre ele? Pode colocar Já assim. quero abrir o nosso podcast falando dele, Em Busca da Felicidade. Conta pra gente aí um pouco dessa história. Eu vou contar de uma forma diferente para mim não dar tudo que está no Não dá livro, spoiler, não dar né? spoiler do que está no livro. O que acontece? Eu vou contar a história são as duas irmãs, elas vivem luto, mas vivem lutos de forma diferente. Uma vive o luto porque perdeu o noivo, uma pessoa que amava muito, e a outra vive o luto porque se apaixonou por uma pessoa que era um cafajeste e as outras pessoas que ela se entrega, ela não consegue diferenciar e o inconsciente sempre está mostrando para ela que aquela pessoa não presta e ela sempre arruma a mesma pessoa. Um exemplo, eu vou falar para você agora, para o público. É, Calma aí. você de repente pode estar tendo um relacionamento com uma pessoa que é um narcisista. Você conhece uma pessoa que essa pessoa é maravilhosa, todo mundo fala bem dessa pessoa, e você só vê coisas boas dessa pessoa, essa pessoa te trata maravilhosamente. Aí o que acontece? Você começa a se relacionar com essa pessoa. Quando você vai na casa dessa pessoa, você vê como ela trata a empregada, vê como ela trata pai e mãe. Ali a máscara cai. Uma pessoa que trata mal pai e mãe,
ela vai ser mau marido, vai ser mau irmão, mau patrão, mau esposo. E esse tratamento que ela deu para o pai, para a mãe, para a empregada, futuramente dará para você. Esse seria de uma das irmãs que não conseguiu viver o luto. A outra irmã, por ela ter perdido uma pessoa que ela amava muito, o que acontece? Ela não deu tempo para viver o luto. E Freud fala que a gente precisa viver o luto. A gente não pode deixar de sentir aquela dor. Você tem que sentir aquela dor, viver o luto, para que aquela energia passe para você injetar essa energia em um novo relacionamento. E ela não deu tempo em todas as outras pessoas que ela arrumava, que ela entrava no relacionamento. O que acontecia? Ela botava na balança do noivo que ela era apaixonado. E como ela não viveu luto, ela não se desgarrou daquilo, nenhum relacionamento dela dava certo. E o psicanalista, ele fez isso. Ele, aos poucos, foi mostrando para ela que ela tinha que viver aquele luto, até chegar no inconsciente dela e ela viver o luto e viver a felicidade plena sem precisar medir todo mundo com a mesma régua do noivo dela. É mais ou menos assim, a busca do autoconhecimento da pessoa. Caramba, forte isso. Você falou até comigo aqui antes que a sombra do inconsciente é uma das partes mais importantes desse livro, porque a cura vem através desse acesso, né? Acessar o inconsciente para você enxergar o problema e ali tratar o problema. Seria isso? Seria isso. Segundo Freud, Freud fala que os segredos estão tudo oculto no inconsciente. Tem segredos de criança que pessoas têm trauma desde a época de criança que tá oculto no inconsciente e ela não lembra. Eu vou te dar um exemplo. Eu sofri de depressão e esse foi um dos passos também que me fez chegar à psicanálise. Eu pensei em tirar minha vida algumas vezes e quando eu cheguei na psicanálise, o psicanalista ele me levou a pensar e me levou pelos caminhos para me chegar no meu inconsciente, no que eu não entendia. Eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos quando eu perdi meu pai. E eu não lembrava nada do meu pai. A única imagem que eu lembrava do meu pai era meu pai no caixão. Sendo que o psicanalista foi me mostrando isso tudo, foi me levando esse caminho, foi me trazendo luz. E ele me mostrou que eu tinha que viver esse luto. Olha a história do luto voltando novamente. E a gente precisa viver o luto. A gente precisa viver isso. Como essas duas irmãs não viveram esse luto, aconteceu esses traumas. E o que aconteceu? Aí logo depois eu perdi minha mãe, perdi minha avó e essa depressão ficou mais profunda. Mas o que acontece? Essa depressão ficou mais profunda porque já tinha um gatilho, já tinha esse luto não vivido pelo meu pai. E a psicanálise me ajudou nesse ponto. E aí pelo entendimento de como foi bom para mim a cura da depressão, a cura de outros traumas emocionais, eu entrei nesse caminho para me aprender, para me poder ajudar outras pessoas também. Uhum. E hoje um dos seus focos como profissional, você atende mais pessoas com depressão ou mais pessoas com outras dores emocionais? Qual é, assim, o maior público que hoje você tem ajudado? Hoje o meu maior público são pessoas que chegam com dores crônicas e muitas vezes as dores são emocionais, são dores psicossomáticas. Um exemplo, uma paciente que chegou minha, uma senhora, isso aí faz 2 semanas. A senhora chegou e eu já olhando para aquela senhora, eu já sabia que aquilo não era só dor. Ela chegou no meu consultório sem conseguir andar e com a filha carregando ela. Aí chegou, sentou, aí quando eu comecei a fazer a anamnese, aí ela começou a falar. Aí ela falou comigo que assim, filho, tem vezes que eu tenho vontade de morrer, eu já não tenho mais vontade de viver. A dor é muito grande.
A dor é muito grande. Aí eu fui tratar ela. Mas sendo que eu não tratei a dor. Eu peguei, botei ela na maca, aí fiz acupuntura nela, nos pontos que trabalhava só a parte emocional. A parte emocional. E ela foi lá, não conseguia nem ficar deitada numa posição só, que sentia dor. Sendo que eu deixei ela lá, ela dormiu. Quando ela voltou, ela já voltou falante. Ela já voltou falante. E o meu tratamento seria 1 hora. Aí passou essa 1 hora, ela voltou falante. Aí eu falei com a filha dela, falei assim, posso dar uma palavra com ela? Posso dar uma palavra com ela? Aí ela veio na minha direção, fiquei com ela na minha outra sala. Aí eu perguntei para ela uma coisa que eu vou perguntar até para o público. Quais são as 3 prioridades da sua vida? Quais são as 3 coisas mais importantes da sua vida? Foi essa pergunta que eu fiz para ela. Aí ela falou, eu tenho um filho de, de 32 anos, que é minha maior prioridade. Eu tenho essa filha que está aí, que é 48 anos, que é uma das minhas prioridades. E tenho também um neto de 20 anos, que é minha prioridade. Aí eu perguntei para ela, e aonde está a senhora nas suas prioridades? A senhora deveria ser a primeira nas suas prioridades. Aí ela começou a chorar, falar de um filho que já tinha uma certa idade, que trazia vários problemas para ela, e ela não conseguia viver para ela e vivia só para aquilo. E ali era um tratamento psicossomático que eu estava tratando na acupuntura, que não tinha nada a ver, que o certo já tinha terminado o tratamento. Mas como eu vi que ela precisava de algo a mais, eu dei o que ela precisava. Aí naquele momento ali, ela chorou, eu dei um espaço de falar para ela, um espaço de acolhimento, como ela podia falar o que ela quisesse, que ela não seria julgada por nada. E eu vou falar, ela saiu super bem, saiu andando, ela chegou carregada, ela saiu andando. E hoje, ela hoje já mandou mensagem para mim, mandou figurinha para mim e parece que virou minha amiga, minha melhor amiga. E é isso, é fazer o bem, é você se sentir bem e a pessoa entrar de uma forma e sair de outra forma diferente. Esse é o diferencial, é a pessoa entrar, falar que está sentindo dor e sair e esquecer da dor. Seria isso. É isso que te motiva, Flávio? Isso que me motiva, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado no saber, eu estudo o tempo inteiro. Se chegou um paciente para mim que manda alguma mensagem e fala, eu quero tratar isso, isso e isso. Aí, se eu não puder tratar, eu vou dispensar esse paciente, eu não vou querer o dinheiro dele. Eu não vou querer o dinheiro dele porque não tem nada mais gratificante do que a pessoa chegar de uma forma e sair bem, de te indicar para outras pessoas. A pessoa que chegar hoje na minha rede social, a pessoa vai ver essa mesma pessoa que eu falei para vocês agora, ela contando de como que uma pessoa indicou ela, parou ela no shopping, falou que assim, pô, você não está conseguindo andar, eu vou te indicar um doutor Flávio Lotus, ele vai resolver esse teu problema. Vocês vão ver o testemunho dessa senhora, que é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei apaixonado, ela dando testemunho, e de como ela chegou e de como ela está hoje, da evolução do tratamento Em dela. 2 semanas. Em 2 semanas. Caramba. Em 2 semanas. Porque muitas vezes as pessoas chegam com dores, mas a dor não é dor física, a dor é emocional. E a gente, além de tratar a dor física, tratamos também o emocional. Tratamos também o emocional. E é muito importante para a gente a pessoa sair de lá satisfeita e falar que foi maravilhoso, que saiu sem dor. Isso aí é o mais importante. Isso aí é maravilhoso demais, demais. É incrível a gente fazer o que a gente ama, o que a gente, né, tem felicidade na entrega e ver o resultado impactando a vida de outra pessoa. É isso que motiva, né, que dá o gás pra gente estar aqui, pra fazer, pra você estar lá.
Que coisa incrível. Imagine que a cada paciente que você atende, você também evolui muito, né? Com a Nossa, evolução do paciente ali, você evolui junto com ele. Como é que é essa experiência? com certeza, eu sempre estou buscando conhecimento. Como eu sofri de depressão por muito tempo, eu tenho até uma visão crítica para algumas coisas, para alguns remédios psíquicos, alguns tarja preta, porque eu trato na área de nutrição da medicina chinesa, eu sou fitoterapeuta, e eu tenho até aqui uma estatística da Organização Mundial de Saúde. Esses países aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, são os países que mais sofrem problemas emocionais. Então, entre os que mais sofrem problemas Hum. emocionais, entre eles estão Brasil, Chile, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Ucrânia, Suécia, Austrália. Aí você pega uma relação dessa que tem Brasil, Estados Unidos, Holanda, Suécia, Austrália, entre os países que mais sofrem problema emocional. Aí eu me pergunto, por quê? A China não deveria sofrer mais problema emocional do que esses países todinhos que estão aqui, segundo o regime da China, que falam que é comunista. Eu não tenho o que falar sobre isso, mas segundo o regime deles, segundo eles trabalharem mais horas do que a gente normalmente, eles deveriam ter maiores problemas emocionais do que todos esses países aqui. E o que é o diferencial deles? O que é o diferencial deles? A medicina chinesa, ela nos conta que cada órgão representa um tipo de emoção. Cada alimento trabalha um órgão e trabalha uma emoção. Então a medicina chinesa é toda psicossomático. Aí quando você tem depressão aqui no Brasil, nem depressão, muitas vezes as pessoas confundem. Tristeza não é depressão. Tristeza não é depressão, depressão não é melancolia. A pessoa tem tristeza, a pessoa chega no psiquiatra, o psiquiatra passa um Rivotril, passa outros tarja preta. E isso aí é uma coisa que eu tenho meus contra. Meus contra. O, eu tenho meus contra. Por quê? O que acontece? O intestino, ele é revestido por milhares de neurônios. O intestino, ele, hoje em dia, pela ciência, ele é reconhecido como o segundo cérebro. Ele é reconhecido pelo segundo cérebro. E ele é dominado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático é o sistema nervoso que regula lá o estresse, a ansiedade, que chega naquela hora lá que te mostra que você pode estar em perigo. E o sistema nervoso parasimpático é o sistema nervoso da tranquilidade, que te faz te relaxar. E esses dois sistemas nervosos, eles comandam internamente o intestino. E o intestino, ele é responsável pela produção de vários hormônios. Entre esses hormônios, ele é responsável por 90% do hormônio chamado serotonina, que é reconhecido como hormônio da felicidade. Olha só, serotonina, hormônio da felicidade, é produzida no intestino. Então, quando a pessoa está triste, ou está com depressão, ou melancolia, quando ela chega no psiquiatra, porque o psiquiatra também não passa para ela chegar no nutricionista, num profissional que trabalha o intestino, não pergunta, não pergunta como que está a vitamina B, o ferro, para fazer esses tratamentos, incluir esses tratamentos junto com o Rivotril que eles passam, com os outros remédios de tarja preta, porque eu creio que se incluir esses tratamentos, essa questão aqui da Organização Mundial de Saúde, de a gente estar lá entre os principais países que sofrem de problema emocional, eu creio que a gente vai ir diminuindo nesse ranking ruim, dessa história ruim que a gente conta de problemas emocionais. Entendi.
Entendi, forte. E eu queria que você pudesse explicar para o pessoal a diferença entre tristeza, depressão, melancolia, um pouco mais a fundo, né? Porque às vezes as pessoas realmente estão aí confundindo, até a depressão é confundido com ansiedade, o que é bem diferente, mas quem está vivendo ali não sabe, ah, eu tô depressiva, às vezes ela só tá ansiosa, e aí bate aquela angústia. Então, conta um pouquinho para o pessoal, assim, qual é a diferença entre esses três, né? Depressão, melancolia e tristeza. As pessoas confundem muito. Vamos botar um exemplo. A pessoa perde um ente querido. Ela vai ficar triste. Ela não está depressiva. Ela vai ficar triste. Ela está numa fase de luto. Freud fala que a pessoa tem que viver o luto. Então ela está nessa fase de luto. E é importante ela ficar triste. É importante essa dor. É saudável, É inclusive, saudável né? essa dor. É saudável essa dor. Quando ela não vive esse luto, muitas vezes isso vira melancolia, como a perda de uma coisa que não vai vir mais, a perda de uma coisa importante. E nisso daí, muitas vezes, ela perde o prazer em pequenas coisas. Em pequenas coisas. As pessoas normais, elas perdem o prazer, apetite sexual, coisas que geralmente agradariam ela, mas naquele momento, por ela estar sofrendo esses problemas emocionais, ela não vai querer mais, ela não vai, como se diz a medicina chinesa. A medicina chinesa fala muito do yin e yang. O yang seria você botar para fora. Gente, eu amo academia. Eu vou sair hoje e vou para academia. O yin seria você se retrair, você se resguardar. E o que que acontece? Essa energia que ela precisa botar para fora, que seria essa energia yang da medicina chinesa, essa energia mais interna dela, essa energia se retrai, essa energia, ela perde essa energia, perde o amor por fazer coisas simples, coisas que agradavam a ela no dia a dia, coisa que agradava ela no dia a dia. E o que acontece? Com isso daí ela vai se retraindo, se retraindo, se retraindo. E quando você se retrai, você atrai pensamentos negativos, só atrai coisas negativas. E não adianta uma pessoa, um irmão chegar e falar para você que assim, ó, vamos fazer academia, vamos para academia, porque você está com a mente hiperpensante, você já está pensando em milhares de coisas. Você está pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo. Então não adianta chamar você para fazer academia. Tem todo um jeito de chamar. Ou eu preciso de Tem que você. mudar a motivação ali, Tem né? que ter a motivação. Tem que mudar o propósito, que às vezes, se for por ela, ela não tá bem com ela. Não vai Não, funcionar. não que a pessoa depressiva está precisando de ajuda. Pô, meu irmão, eu preciso muito de ajuda, eu queria muito ir para academia, mas eu queria que você fosse comigo, sozinho eu não conseguiria e você conseguir levar ela. E a pessoa começa a curar a depressão justamente quando ela pensa que assim, eu vou voltar a fazer pequenas coisas que eu não consigo fazer e que antes eu faria que me dá prazer. Mesmo ela não querendo fazer essas pequenas coisas, ela voltando a fazer, o corpo começa a entender de outra forma. O cérebro começa a entender de outra forma. O teu inconsciente começa a liberar a serotonina, ajudar nessa liberação de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Uhum. E você começa a ter outro entendimento. E você começa a ter outro entendimento. E hoje em dia, se falasse aqui assim, qual seria o melhor remédio para uma pessoa depressiva? O melhor remédio para uma pessoa depressiva é exercício físico. O melhor remédio para uma pessoa que sofre de depressão é ir para uma academia, gastar tudo que tem que gastar de energia lá e voltar. Porque quando chegar em casa, o corpo vai começar a produzir vários hormônios. O cérebro vai começar a trabalhar de forma diferente. O sistema autônomo, que é justamente dividido no sistema nervoso simpático e parasimpático, ele vai começar a trabalhar o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema nervoso da felicidade, que te traz tranquilidade, que te faz relaxar. De noite ele vai começar a trabalhar, porque o que acontece?
Quando você sofre de depressão, o sistema nervoso o parasimpático, que é esse sistema nervoso da tranquilidade, que na parte noturna, que é a hora de ele trabalhar, parece que ele desaparece. Parece que o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso do estresse, que é o sistema nervoso da ação, parece que ele está trabalhando sozinho e te faz pensar em milhares de coisas ao mesmo tempo. E isso não é bom. E quando você começa a fazer um esporte, você começa a fazer qualquer outra coisa, o teu cérebro já começa a ver de forma diferente. Teu corpo começa a produzir hormônios que não produzia antes. E aquela sensação de conquista, né? De vitória, de caramba, eu venci, eu fui, consegui. Esse não tem Gente, preço. não tem preço. Você vai a primeira vez, mesmo você não querendo ir. Eu, a primeira vez que eu fui, quando eu tava nesse quadro de depressão, a primeira vez que eu fui foi assim, eu tava em casa trancado no apartamento, aí eu pensando, gente, eu gostava tanto de correr, gostava tanto, falei, gente, eu vou, mas eu tava tão fraco emocionalmente, mas eu falei, eu vou. Aí eu peguei uma Vila Olímpica lá e comecei a correr sozinho, botei um fone no ouvido e comecei a correr sozinho. Aí cheguei em casa, tomei banho. Engraçado, eu não precisei do Rivotril para me poder dormir. Porque eu era viciado, eu só dormia na base do Sim. Rivotril. Eu esqueci de tomar o Rivotril para me poder dormir. E eu dormi no automático. Dormi no Você automático. esqueceu dele. Esqueci. Aí no outro dia eu pensei que assim, gente, quanto tempo que eu não durmo sem tomar o remédio? E eu falei, gente, amanhã eu vou Esse fazer. aqui é um remédio. Esse aqui é o remédio. Falei, gente, amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou correr. Mesmo eu não querendo correr, mesmo eu não tendo força, eu vou correr. E começou a virar hábito. E isso aí começou a me ajudar no dia a dia. E foi maravilhoso. É maravilhoso quando você se entrega e quando você começa a buscar coisa que você tinha prazer antes e você não tem mais força para fazer. Porque muita gente fala que na depressão você quer se matar. Mas como Augusto Cury mesmo fala, ninguém quer se matar. A pessoa quer matar a dor que é maior do que ela. A dor que é grande demais. A pessoa não aguenta aquela dor e quer matar aquela dor que ninguém quer se matar. Viver é bom demais. Viver é maravilhoso. E quando a gente faz esses pequenos gestos para a vida, a gente começa a ver tudo de forma diferente. Gestos para a vida. Essa eu nunca tinha ouvido, hein? É porque a gente às vezes tem dificuldade de cuidar da nossa vida, né? Desse dom de existir, que é um dom que não é nosso, né? Um dom de papai, e a gente às vezes deixa tanto a desejar. Você tá falando aí, e várias fichas caindo de alguns momentos que eu vivi nos últimos tempos. E eu lembro que eu e Michel, eu cheguei, teve um momento, a gente tava trabalhando muito, e que eu falei assim, amor, eu preciso ir pra academia, mas eu não consigo. E eu sempre gostei. Só que eu não consigo, eu não sei te explicar. Eu não consigo, eu preciso que você acorde por mim cedo. Eu preciso que você me arranque da cama. Que você bote a meia no meu pé se for preciso. Mas me ajuda. E foi muito importante ter tomado essa decisão. E aí tudo mudou, a produtividade no trabalho. Mas eu tive esse momento que eu precisei, tipo, de uma mão estendida, alguém para fazer por mim. Quase ali aquela situação, de pelo menos me acordar, me animar, vambora, vamos fazer o que tem que ser feito, e vambora. E você fez o diferente de toda pessoa depressiva. A pessoa depressiva dificilmente vai pedir ajuda. É muito difícil pedir ajuda. Eu, mas novamente falando de mim, Você também fez o difícil, porque você pegou, conseguiu levantar e eu consegui pedir ajuda. você conseguiu pedir ajuda. Quando eu iniciei na minha depressão, quando eu perdi minha mãe e minha avó, eu estava derrotado, mas eu não mostrava para ninguém o que eu estava derrotado. Essa vida de rede social, a gente vive de máscaras, com muita máscara. E ninguém sabia que eu estava derrotado, eu estava no fundo do poço. Aí eu postava fotos na beira da minha piscina, bebendo meu uísque. Eu ia para os pagodes mesmo.
Aí as pessoas ficavam aqui assim, pô, o Flávio perdeu a mãe, perdeu a avó, e tá nos pagodes, vive na beira da piscina bebendo o uísque dele, bebendo a cerveja dele. Flávio nem sofreu a perda, mas eu tava. Mas é Em muito dor. difícil você mostrar tuas feridas para as outras pessoas. A tua ferida interna é sua. E você tenta mostrar essa ferida com pequenos gestos. E a pessoa mostra, mas as pessoas que estão ao redor, ela não consegue ver essas feridas. Eu tinha uma frase que era assim: pô, gente, tô aqui na beira da minha piscina, bebendo meu uísque, sozinho, né? Fazer o quê? Aquilo era um grito de socorro. Eu não estava querendo me mostrar que eu estava bebendo uísque, que eu estava na beira da minha piscina. Era um grito de socorro. Eu queria que alguém falasse aqui assim, pô, Flávio, pô, vou aí, queria conversar contigo, que me desse um ombro amigo, que me desse um apoio, que me desse um espaço de fala, sem poder me criticar, igual todos ao redor estavam me criticando. Eles viam a minha vida que estava excelente, que eu vivia nas redes sociais e bebendo e curtindo meu pagode. E para eles minha vida estava excelente. Mal eles sabem que quando eu chegava em casa, eu falava que assim, gente, o que eu estou fazendo? Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa vida. Deus, por que o Senhor não me leva? Porque é diferente. O que você fez é uma coisa importante demais. Você pediu socorro. E outra mensagem que eu vou deixar para você que sofre de depressão, melancolia, uma mensagem muito importante. Existe um instituto, é CVV. Você pode ligar para ele 24 horas, qualquer horário que você ligar, que você tiver com um pensamento negativo, pensando em se suicidar, pensando em morrer, tudo que você tiver pensando negativo, você liga para lá que vai ter 24 horas um profissional liberado para falar contigo, para te dar uma palavra, para te dar um caminho, para não deixar você fazer uma besteira. E esse instituto é uma coisa muito importante. E eu vou falar, não faz uma besteira, porque eu também já pensei diversas vezes em tirar a própria vida. E a vida é maravilhosa. E você não é fraco, você é forte. Se você não conseguir buscar um psicanalista, se você não tiver um psicanalista, que o psicanalista vai te ajudar muito. Um acupunturista também vai te ajudar muito em problemas psicossomáticos. Você procura esse instituto qualquer hora, 2, 3, 4 horas da manhã, que é o horário que geralmente vem a tristeza, bate aquela melancolia, bate aquela coisa de não quero mais, eu não aguento, essa dor é muito grande. Liga para eles, é 188, Instituto VVV. Nunca tinha ouvido falar, Flávio. Que Isso. importante você falar isso. Meu Deus, sabe quando a ficha caiu de que eu não estava bem? Eu estava fazendo uma viagem de trabalho sozinha em São Paulo, me vi pedindo uma pizza. Não tinha sido um dia tão bom assim. Me vi pedindo uma pizza doce de banana e eu me afogando naquela pizza. E eu, meu Deus, mas por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu tô comendo essa pizza dessa maneira? Eu não tô nem com fome, eu comi já. Parecia um desespero, sabe? E ali eu não tava bem naquele Nossa. momento. E eu tava sozinha e me vi com um gatilho alimentar muito forte, me afundando naquela pizza. E aí as minhas fichas caíram ali naquele momento. E eu, caramba. Eu não tô bem, eu não tô bem, não tô bem. Deixa eu ligar pro Michel pra falar pra ele que eu preciso de ajuda, porque isso aqui não é normal. As fichas me caíram ali assim. Mas eu não sabia que eu podia ligar para um Tem. profissional naquele momento de dor ali e falar o que eu tava fazendo, o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Porque também, assim, se eu não falo, meu esposo e minha família, ninguém perceberia. Porque eu segui trabalhando, segui fazendo tudo normal. As pessoas só iam perceber olhando pra mim que eu fui engordando 10 quilos, 15 quilos. E aí, porque o meu gatilho era no vício de trabalho e no vício alimentar. Então, eu me enfiava no trabalho e na comida. Então, ali eu me vi num quadro que para todo mundo, não, Larissa tá trabalhando pra caramba. E as fichas caíram num cenário totalmente. Eu lá em São Paulo, conhecia ninguém, e eu comendo uma pizza doce. E ali eu me vi e falei, meu Deus,
Foi desse jeito. Eu poderia ter ligado se eu soubesse. Então, que mensagem importante, Flávio. É muito difícil mostrar nossas feridas. É. É muito difícil mostrar nossas feridas. E você ainda tem uma pessoa que você tem essa força mental de pedir o socorro. E são poucas gente que tem essa força psíquica de pedir o socorro. Porque o psíquico é muito único de cada um. O inconsciente, o inconsciente, o que está oculto lá, até você chegar nele, é um caminho muito doloroso, mas é um caminho que precisa ser percorrido. É aquela palavra que a gente estava conversando antes, que eu estava falando sobre João, conhecer a verdade e ela libertará. Essa palavra eu uso muito no inconsciente. A psicanálise, ela usa essa palavra de uma forma diferente, porque, segundo Freud, todas as respostas estão no inconsciente, todas as respostas para todos os traumas estão no inconsciente. Outra coisa do meu livro, só sobre as meninas, sobre o relacionamento. Vou deixar. Eu não sei se eu falei, não, mas não, essa parte eu já falei, não posso dar spoiler, não. Você me desculpa, eu não posso dar spoiler, não, porque eu estou muito ansioso para falar sobre o meu livro, senão eu ia dar spoiler aqui. E eu tenho que guardar essa mensagem mais para frente. Guarda. O livro já foi lançado, Flávio? Está em lançamento. Que pé que tá o livro? O livro, o que acontece? Ele já está pronto. Mas como é o meu primeiro livro, eu não tinha entendimento se eu lançava com o editor ou se eu lançava solo. Aí eu comecei a estudar, eu estou estudando bastante para ver o que eu faço, mas eu creio que eu vou lançar solo mesmo. Eu já apresentei a capa do meu livro, já tá tudo pronto, só tá faltando só mandar imprimir. Eu vou botar ele na Amazon para vender na Amazon. E meu livro, ele faz você olhar para dentro de si, para você buscar a resposta que você, de repente, você está procurando essa resposta, mas você não tem ela. É aquele caminho do teu inconsciente, para você chegar lá e falar que assim, gente, eu passei pelas essas mesmas coisas. Porque tem traumas que é gerado na infância, que a gente nem liga, não tá nem aí. Aí quando chega na fase adulta, como diz Augusto Cury, o brilhante Augusto Cury, que base de um estalo abre a janela aqui e aparece o trauma. E para curar esse trauma precisa de todo um tratamento, um psicanalista experiente que vai lá te orientar, te levar pelo caminho, esse caminho para chegar nas sombras do inconsciente, nesse oculto. E tem muita gente que tem síndrome de Deus. E não é só psicanálise que trata, a psicologia trata, o psiquiatra, se ele tiver a linha do Augusto Cury, ele também trata, porque tem psiquiatra hoje em dia que só quer passar remédio. A acupuntura trata, até a pessoa, a pessoas que tratam com fitoterapia, dietética, tudo isso trata. Porque como eu falei lá atrás, como eu falei, o intestino é revestido por milhares de neurônios. O intestino é reconhecido como um segundo cérebro. Ele produz hormônio como a serotonina. Então, se teu intestino estiver trabalhando certinho, se tua alimentação estiver regulada e teu intestino estiver trabalhando regularmente, você vai estar produzindo hormônio como a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Se você está produzindo um hormônio que é conhecido como hormônio da felicidade... Como é que você vai ficar? Como é que você vai ficar triste? Como é que você só vai andar triste? Porque... Às vezes eu tô precisando comer melhor, meu povo. Só isso. Às vezes é só isso. É só isso. Porque todo mundo tem direito de ficar triste. Todo mundo tem direito de ficar nervoso, ter aquele momento de raiva. Mas a medicina chinesa fala que se continuar nesse momento, continuar por muito tempo, tem alguma coisa errada. A medicina chinesa fala de deficiências. E muitas vezes a deficiência pode ser essa deficiência do intestino, você está se alimentando mal, e uma pessoa, um fitoterapeuta com mais uma dietética vai te ajudar. E esse teu problema emocional, que seria um problema emocional que poderia
chegar no momento e passar rápido, ele não vai ser superdimensionado, porque ele está sendo superdimensionado pela sua deficiência, pelas suas deficiências, pelas nossas deficiências. Que a gente tem que aprender muita coisa com a cultura oriental. Aí eu botei aqueles países que sofrem de problemas emocionais. A China e o Japão são esses países que menos sofrem desses problemas, justamente por essas causas. Mas a China tem mais de 5 mil anos de história. Olha quantos anos também. O Japão também deve ter nessa base aí dos 5 mil anos de história. De 5 mil anos de cultura, de aprendizagem. E a gente tem que aprender muita coisa com ele. E eu fico triste muitas vezes quando chegou uma vez uma senhora na minha sala. Uma senhora, a filha dela e a neta. E a neta começando a gritar com a avó que ele já tava me fazendo mal. E a mãe falava que assim, calma, chegar em casa a gente vai conversar, vai resolver tudo. Gente, isso não é normal. Criança não tem que gritar com o adulto. O adulto tem que ter respeito. Eu lembro que minha mãe, só de olhar para mim, eu já sabia o que minha mãe queria. Eu também. Só de olhar para mim, eu já sabia o que minha mãe queria. E eu vou deixar outra coisa para você que está em casa. Outra coisa para você que está em casa. Uma coisa para você fazer. Se você hoje, você ainda não deu um abraço no teu pai, não deu um beijo na tua mãe, não falou para tua mãe quanto você ama ela, não falou para o teu pai quanto você ama ele, quanto você o ama, fale hoje. Não perca essa oportunidade. Você não sabe como que é ruim de você não ter essa pessoa e você não poder expressar esse sentimento, essas emoções para essa pessoa. Você não sabe quanto é ruim. Então, se você tem essa oportunidade, fala para tua mãe o quanto você a ama. Porque é muito triste que eu falava que assim, mãe, a senhora é muito chata, eu já sou adulto, eu já almocei, e minha mãe ficava, por que você não vem aqui comer? Eu fiz um mocotó só para você. Aí eu ficava pensando, gente, minha mãe é chata demais, minha mãe é chata demais. Aí quando eu perdi minha mãe, eu vi que as pequenas coisas que ela fazia comigo, que eu achava que era chata, eu via que era aquilo que me fazia falta. Então você que está em casa, que tem essa oportunidade de falar para tua mãe quanto ama, de falar para o teu pai quanto você o ama, você faça isso. Porque vou falar sobre problemas emocionais agora, nessa fase de adolescente para criança, de criança para adolescente. O que acontece? Hoje as pessoas não têm o social. Na minha época, na minha juventude, eu estaria jogando bola, soltando pipa, brincando de diversas coisas, diversos amigos. E eu tinha esse trabalho social que me ajudou muito para não ter uma juventude, para não ter uma adolescência depressiva, de tristeza, igual hoje a maioria dos adolescentes estão sofrendo. O que acontece? Hoje em dia, os adolescentes, eles ficam mais na internet, mais no telefone, eles não têm vida social. Augusto Cury fala, o grande Augusto Cury, olha só, eu sou apaixonado por Augusto Cury. Ele é bom demais. Augusto Cury é bom demais. Augusto Cury fala que o jovem hoje vive de migalhas de emoções. Ele precisa de muito estímulo para poder ter migalhas de emoções. São mendigos emocionais. É uma palavra que Augusto Cury fala. Então, os nossos jovens estão sofrendo justamente por muito dessa falta de controle de o pai e a mãe pegar lá a criança com 7 anos e toma o telefone e ela fica com aquele telefone o tempo todo. Já existe pesquisa em países como os Estados Unidos que o telefone é conhecido como cocaína digital. Nossa. Cocaína digital. Tem uma frase do Augusto Cury, eu não lembro agora qual é, que ele fala que as crianças de hoje usam mais o cérebro do que adultos de 10 anos atrás. Olha só que isso é tremendo. Como é que uma criança vai usar mais o cérebro do que adultos de 10 anos atrás? E esse telefone 24 horas que a pessoa deixa com a criança,
lá na frente, na adolescência, vai abrir alguma janela e de tanto usar o cérebro, de tanto utilizar o cérebro de maneira incorreta, a juventude mais na frente será uma juventude depressiva, com diversos problemas emocionais. E isso é uma coisa que a gente tem que ver hoje, para mais na frente a gente não estar nesse ranking da Organização Mundial de Saúde entre os que sofrem mais problemas emocionais entre todos os outros países. É isso, Flávio. Flávio, a gente já está caminhando para o fim. Eu queria que você compartilhasse, né, com a gente a sua missão de vida, né? Qual é a missão que você deixa para as pessoas, para que elas possam refletir e também onde é que elas te encontram, né? Quais são as redes sociais que elas podem te encontrar para poder, caso tenha alguém nessa condição hoje, possa ter acesso ao Flávio e Flávio pedir um socorro. Então fala com essa pessoa primeiro sobre como ela te encontra, o que ela tem que fazer, peça socorro sim. Pedir socorro é humano, pedir socorro não é um estado de fraqueza, pedir socorro é para pessoas fortes. E hoje em dia eu tô lá no Instagram, meu Instagram, eu iniciei o Instagram agora, psicanalista Flávio Lotus. Eu tenho também um Facebook com esse nome, psicanalista Flávio Lotus. Na medicina chinesa, o meu Instagram lá na medicina chinesa, onde que você me encontra, terapeuta Flávio Lotus. E você vai ver diversos trabalhos meus lá e vão ver diversos relatórios de pessoas do meu tratamento. O meu tratamento é diferenciado, eu trato cada pessoa de uma forma única. Se chegar 2, 3 pessoas com o mesmo problema no meu consultório, essas 2, 3 pessoas elas não vão ser tratadas da mesma forma, elas vão ser tratadas de forma única, com um olhar mais humano, com um olhar de identificação, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. E é muito gratificante uma pessoa entrar no meu consultório. Eu sou especialista em dores crônicas. Você não tem noção que é uma pessoa entrar no meu consultório com dor de coluna, sem conseguir andar, e sair andando e falar que assim, gente, não sei o que aconteceu. E eu tenho caso lá de pessoas que o médico já tinha falado que tinha que fazer cirurgia, que tinha que fazer cirurgia. E chegou desacreditado, e segundo a medicina e com o tratamento da medicina chinesa, já falou comigo, Flávio, eu não vou fazer mais a cirurgia não, nem do joelho, nem da coluna. Fala, não, você vai no médico, continua fazendo teus tratamentos, fala para ele da sua evolução e explica a ele o que você está fazendo e como você está hoje para ele fazer novos exames para ver se você precisará ou não do tratamento. E um caso muito interessante que eu vou deixar aqui. Chegou uma paciente no meu consultório com dor na coluna lombar e dor no joelho. Isso é muito interessante, gente. Ela chegou e quando eu comecei a fazer a anamnese com ela desacreditando de tudo que eu falava, porque ela estava fazendo medicina e como eu trabalho numa técnica completamente diferente da dela, ela já tinha procurado já diversos profissionais e tinham me indicado, falaram para ela que a acupuntura era muito bom para dor. Aí ela chegou lá para tratar a dor na coluna lombar. Aí, quando terminou a anamnese, eu perguntei a ela, posso ver a tua língua? Aí ela me mostrou a língua. Aí eu falei com ela que é assim, você está sofrendo de algum problema emocional relacionado ao medo? Ela olhou para mim, mas o que isso tem a ver, problema emocional relacionado ao medo com a minha dor na coluna? Não, só uma pergunta, porque o meu tratamento é todo psicossomático. Aí ela pensou, acho que ela estava com medo de falar. Aí ela falou que assim, realmente eu divorciei pouco tempo e meu marido foi meu primeiro homem, eu estava casada há mais de 50 anos e eu me divorciei faz 6 meses, ele me abandonou faz 6 meses e eu sofri muito desse problema do medo sim. Aí eu perguntei a ela, e aí, quanto tempo que você está com esse problema, dessa dor na tua coluna lombar? Ah, faz uns 4 meses. Olha só. A dor dela era emocional. Totalmente. A dor dela era emocional. O que que acontece? Eu trabalhei emocional com a acupuntura. Trabalhei emocional com a acupuntura. Hoje, ela
não deve ter concluído medicina ainda, deve estar fazendo, mas ela fez um curso da medicina chinesa do estudo de língua. Ela queria ver o que que eu vi. Ela falou, gente, Que como é que maneiro. ele viu na minha língua que eu sofro de um problema Muito emocional bom. como medo? Gente, é maravilhoso tratar e é maravilhoso as pessoas sair com um olhar diferente, sair com brilho nos olhos, porque muita gente chega sem aquele brilho nos olhos, que a dor atinge o cérebro, atinge tudo e é psicossomático. E a pessoa chega sem brilho nos olhos, e quando a pessoa sai com aquele brilho nos olhos, feliz, falante, igual eu tô hoje, é maravilhoso demais. Essa é Muito um bom. pouco da minha história. Muito bom, Flávio. E não esquece, não, deixa a mensagem aí pro pessoal. Qual é a mensagem, né, de que você comunica em relação à sua missão, né, aqui na Terra com o teu trabalho? O que que você acredita que seja? Compartilha aí pra gente poder finalizar com chave de ouro aí esse podcast. Minha mensagem, qual seria a minha mensagem? Gente, eu sou apaixonado por tudo que eu faço. Eu tô aqui, foi a minha primeira vez que eu venho numa entrevista e eu cheguei aqui sem saber nem o que falar. Aí ela pergunta assim, qual é a sua mensagem? Meu coração tá acelerado. Eu tô pensando aqui em milhares de coisas. A minha mensagem é fazer o bem. É você chegar lá no meu consultório e você sair da melhor forma possível. Aquela mensagem lá de João lá que diz que conhecer a verdade e ela o libertará. E a verdade, segundo a psicanálise, a verdade está lá no inconsciente. A verdade, segundo Freud, todas as verdades estão no inconsciente. Não trazendo para a religião, trazendo para a área terapêutica. Toda a verdade está no inconsciente. E eu quero ser essa pessoa que te leva nesse caminho, porque todas as respostas você já tem. Mas eu quero ser essa pessoa que te leva esse caminho, essa trilha até o inconsciente. E psicanálise, mais uma coisa, não é para pessoas que têm trauma. Psicanálise é para todos. Todos deveriam fazer psicanálise, porque eu tenho uma pessoa que eu atendo que, de vez em quando, ela manda mensagem para mim, ela fala, Flávio, não vi a hora de chegar o dia da minha sessão. Eu falo, e aconteceu alguma coisa contigo? Ela, não aconteceu. Mas aqui eu tenho aquele espaço de fala, eu posso falar qualquer coisa, você não me critica, você não me julga. E tem vezes que alguma coisa, o patrão fala alguma coisa comigo, que aquilo soa mal para mim, e eu falo para você o que eu tenho que falar, se eu tiver de falar mal, se eu não tiver, e aquilo me faz bem. E me faz bem estar contigo, e isso é um atendimento online. É um atendimento online, não é um atendimento pessoal. É um atendimento online. E essa pessoa fica super satisfeita no atendimento online. E isso aí me faz bem. Eu acho que essa é a minha missão, fazer o bem e estudar cada vez mais para passar conhecimento, passar coisas boas para o próximo. Muito bom, muito bom. Flávio, muito obrigada, tá? Obrigado a Pela sua vocês. presença aqui nesse podcast. A galera agradece tudo que você compartilhou. Que você volte aqui no lançamento, já tá convidado. Voltar aqui no lançamento desse livro, a gente colocar ele bonitão aqui e a gente poder fazer um spoilerzinho maior, né? Mostrando um pouco aí desse livro maravilhoso, Em Busca da Felicidade, né? Entendendo essa trilha que a pessoa precisa percorrer e que você pode ser essa pessoa a ajudar nesse processo. Ela não precisa fazer isso sozinha. Então, obrigada por compartilhar com a gente. E esse foi mais um episódio, pessoal, da Fontanes Filmes Podcast.